Bom, agora então a gente vai ver sobre como importar o desenho do DWG, né? Aliás, o desenho do CAD, né? Então essa é uma etapa de transição até para vocês conseguirem usar os projetos que vocês já têm para passar para o Revit também, né? Para praticar e para ver como que é a modelagem deles, beleza? Então para importar a gente tem dois formatos, mas a gente vai usar um só por enquanto, que é o mais prático. Então a gente vem aqui na aba inserir e a gente vai usar o comando de importar ao invés de vínculo, tá? O vínculo, ele cria um link com o arquivo, então é para quando você ainda está alterando ele, você quer atualizar com o tempo, né? Então a pessoa está desenvolvendo e está alterando, então você insere e qualquer alteração, é só você clicar no atualizar que ele pega as alterações do arquivo, né? Então é um formato de trabalho conjunto ali. Mas agora a gente vai só importar, né, que é o formato mais fácil e que não tem problema, por exemplo, se você mover o arquivo original de lugar, né, ele vai inserir o arquivo aqui dentro mesmo, vai carregar aqui. Então não tem problema, você pode até excluir o arquivo original depois que você usar ele, tá? Então a gente vem aqui em importar, ó, importar CAD. E aqui a gente vai procurar aqueles arquivos base, né, do AutoCAD. E aí, ó, vocês têm que tomar um cuidado agora para não clicar duas vezes nos ícones, nos símbolos, nos elementos aqui, né? Porque você precisa sempre configurar antes de importar, né? Lembrem que no AutoCAD a gente usa sempre unidades virtuais. Então vai depender da escala que você utilizou lá e de como ele vai entrar aqui, né? Lembra que a gente tem que converter para uma unidade real, metros, centímetros, milímetros, né? Então, ó, a gente vai fazer esse da residência 01, depois vocês vão repetir para as outras 3 plantas, né, para inserir o arquivo e tudo mais, e fazer a modelagem também. Então, vocês vão só clicar uma vez, né, para selecionar o elemento, e aqui embaixo a gente configura o formato de importação. Então, primeiro, os itens de cores aqui são as cores dos layers, né, então se vocês deixarem para preservar, ele vai pegar as mesmas cores que vocês utilizaram no AutoCAD. Aqui tem a opção de inverter, porque no AutoCAD a gente normalmente desenha com fundo preto, né? Então ele inverte exatamente para fazer um negativo que contraste com o fundo branco aqui. Ou deixar tudo em preto e branco, né, para simplificar todo o desenho. Normalmente, né, você pode deixar em preservar, e se tiver alguma cor que está muito ruim de ver, depois você exclui e importa de novo, né, em outras cores aqui, seja preto e branco ou inverter. Tá? Mas o preservar é para ajudar até a não confundir o desenho, né? Normalmente a gente separa as cores dos layers para cada função, né? Piso, parede e tudo mais. Então, o máximo que conseguir aproveitar é melhor das cores ali. Aqui as camadas e níveis são os layers mesmos, né? Então, eu comentei lá na primeira aula que a gente pode importar ou todos os layers do arquivo, ou somente os visíveis, então só o que tiver ativo lá no AutoCAD, na janela de modelo, ou a gente pode especificar os layers que a gente quer importar. Então ele vai listar, depois que a gente der um abrir com essa configuração, ele vai mostrar a lista de todos os layers e vocês podem escolher quais layers vocês querem importar, né? Isso para quando está organizado, né? Tudo separado certinho. Então, nesse arquivo aqui ele já está todo praticamente limpo, tem pouca informação a mais, né? Então eu vou deixar aqui visível, aliás, deixar todos, né, só para aparecer tudo certinho. As unidades de importação, né, nunca deixem autodetectar, porque normalmente ele vai atribuir automaticamente alguma escala, né? Então dificilmente é a escala mais adequada. Então vocês precisam verificar no arquivo do AutoCAD qual é a escala que foi utilizada, né? Então se uma unidade é metro, se uma unidade lá é centímetro, né? E escolher aqui qual é a conversão necessária. Nesse arquivo aqui, ele foi modelado todo em metro, né? Então a gente vai escolher aqui metro e automaticamente ele vai entender uma unidade do AutoCAD como 1 metro, tá? Além disso, a gente então tem o posicionamento, e aqui a gente tem 2 formas automáticas e 3 formas manuais. As formas automáticas, ele vai automaticamente inserir o desenho, né? Então ele já insere e a gente não escolhe a posição dele. Então a gente tem aqui centro para centro e origem para origem, ou seja, centro do AutoCAD para centro do Revit,
ou origem do AutoCAD para origem do Revit. Aliás, centro do desenho, né, para centro do desenho no Revit e origem do AutoCAD para origem no Revit. Então, o ideal é sempre centro para centro, tá? Porque a origem, né, no AutoCAD não é um ponto muito utilizado como referência, né? É a coordenada 000 lá. Mas ele não importa tanto, porque o desenho sempre está todo espalhado pela janela de modelo lá. Então, o ideal é sempre centro para centro, porque ele vai colocar o desenho mais próximo possível do ponto que a gente vai querer, né, como referência. Então, centro para centro, automático, ou dos formatos manuais, né, esse origem, ponto base, centro, eles são origem, ponto base, centro do arquivo do AutoCAD. Então, quando ele inserir aqui, ele vai pegar esse ponto como referência, então seja o centro do arquivo do AutoCAD ou ponto base. Ponto base, no caso, é um ponto que você escolhe no desenho, depois de inserir, ou a origem do desenho. E aí, vocês podem clicar para inserir o desenho, tá? Mas, por padrão, o que é mais fácil é sempre automático, centro para centro, beleza? E aqui o nível onde ele vai ser colocado, então é sempre do nível que você está para baixo, né? Então, aqui só está aparecendo o nível 1 e a piscina, porque é só isso que está abaixo dele. E daí a gente normalmente vai colocar no nível 1, né? Aliás, no nível da vista onde a gente está trabalhando. Se estivesse no nível 2, ele colocaria aqui no nível 2, tá? Essas outras configurações não são para funções que a gente vai usar agora, então depois a gente vê. Então, com essas configurações prontas, então lembrem sempre de conferir essas configurações, tá? E aí sim pode dar um abrir. Então ele carregou o desenho, ó. Dá para ter uma noção já de que ele está na escala certa, né? Se por acaso quiser conferir, é só dar um zoom aqui e tem o atalho DI, né? Que é o de dimensão. No caso é o comando de cota que a gente pode usar para conferir. Então vocês vão pegar duas linhas aqui e confere lá. Ele está mostrando em metros, né? Aliás, está em centímetros, porque é a unidade de trabalho que eu escolhi aqui, né? Então, por padrão, aqui está em centímetros. Deixa eu colocar aqui, ó. Né? Então, 15 centímetros está certo, né? Essa parede tem 15 centímetros mesmo. Então, beleza, o desenho está importado. E agora a gente precisa posicionar ele e fixar, né? Para ele não mover, não ser alterado durante a modelagem. Então, para isso, ó, a gente vai primeiro conferir se o desenho está desbloqueado. Então, se você consegue mover ele livremente, né? Se não tiver desbloqueado, é porque ele entrou fixado, né? Então eu fixei aqui, né? Eu ativei o comando de fixação, PN, e daí vocês não conseguem mover ele, né? Só consegue selecionar. Então, para desafixar, é só selecionar e ele vai ter uma tarraxinha aqui, ó, são essas duas bolinhas, você pode clicar e ele desafixa, ou o atalho do teclado UP, né? Então é de Unpin, beleza? Tá, então primeiro a gente vai posicionar e depois fixar. Tá? Nesse arquivo de template, ó, a gente tem um vértice que é a origem do projeto, é o ponto base. Então, por aqui, vocês vão começar ou o terreno do projeto, né, ou a própria residência, né, a própria edificação a partir desse ponto. Tá? Então, o ideal é começar por esse ponto base, até por conta da posição dele, né, em relação aos cortes, em relação à vista que ele está... em que a gente inseriu, ó. Então ele já insere próximo ali, né, para ele ficar dentro do campo de vista das folhas aqui. Então a gente vai posicionar, ó, esse canto aqui, né, e para isso a gente vai usar o comando mover. Então é só selecionar o elemento antes, digitar MV, e aí vocês clicam no vértice ali, ó, da parede, né, tá vendo que ele já pega o snap, e vão trazer até o canto aqui, né, o vértice de referência do projeto. Então só 3 cliques. Vou fazer de novo, ó. Seleciona MV, clica no vértice ali. Se o snap não estiver pegando, ó, vocês podem dar um pouco mais de zoom, ele pega melhor. E é só aproximar ali. Beleza? Então depois de posicionado, aí sim a gente seleciona e dá o comando PN, que é de fixar, tá? Então ele ficou fixado lá, ó, apareceu a tarraxinha fixada e agora não tem problema, né? A planta não vai mover enquanto eu estiver modelando. Além disso, a gente pode usar uma função que é para a gente não ficar selecionando a planta sem querer. Pode ver quando eu passo o mouse, ó, ele mostra ali o contorno e tudo mais.
e às vezes atrapalha durante a modelagem, né? Então a gente pode usar uma restrição de seleção, é como se fosse um bloqueio, né, para ele não pegar a seleção desse elemento aqui. Então ele está aqui, ó, na parte inferior da janela do Revit, que é esse ícone com essa tarraxinha aqui. Então tem, ó, selecionar elementos fixados, né, um filtro de seleção. Quando eu ativo, ele está com um xizinho ali, eu não pego mais a seleção da planta, tá vendo? Né? Então isso não me atrapalha mais no desenho. Se a qualquer momento eu quiser selecionar de novo, eu posso desativar aqui e selecionar, né? Mas enquanto eu estiver modelando, eu deixo ativada essa restrição aqui, tá? Então para não me atrapalhar durante a modelagem aí. Beleza? Então esse é o formato de fixação do desenho, né? Então a importação, configurações de importação e fixação do desenho aqui no template, tá? E aí, como eu comentei, né? Os cortes depois a gente move para alguma parte de interesse ali, beleza? Então fica aí a parte de importação. Vocês vão repetir isso para os próximos 3 arquivos também, tá? Ou também vocês podem tentar com algum arquivo que vocês tenham aí, tá? Então podem tentar importar o arquivo de CAD aqui dentro.